Meus irmãos, a palavra de Deus hoje, Evangelho de João, capítulo 2. Evangelho de João 2. Enquanto os irmãos abrem aí nesse texto bíblico, nós gostaríamos de informar a igreja que no dia 6 de julho, será um sábado, nós teremos a ministração de palestras aqui na igreja, com vistas ao preparo de irmãos, de irmãs, para o trabalho infantil. Aqueles irmãos que servem e que no futuro servirão também, seja no culto infantil, na UCP, na UPJ, ou na escola bíblica dominical, nós teremos ministrações específicas, instruindo, fortalecendo e direcionando os irmãos para estes trabalhos tão importantes, imprescindíveis na vida da igreja. Estarão conosco o pastor Josué. Pastor Josué hoje é professor no IBEL. Ele já foi secretário nacional da IPB, na área de ensino infantil, e ele estará ministrando, e também as irmãs que cuidam da área de educação cristã no IBEL estarão presentes também neste curso, dia 6 de julho. Nós prestaremos maiores informações nos dias vindouros. Evangelho de João, capítulo 2. 3 dias depois, houve um casamento em Caná da Galileia, achando-se ali a mãe de Jesus. Jesus também foi convidado com os seus discípulos para o casamento. Tendo acabado o vinho, a mãe de Jesus lhe disse: eles não têm mais vinho. Mas Jesus lhe disse: mulher, que tenho eu contigo? Ainda não é chegada a minha hora. Então ela falou aos serventes: fazei tudo o que ele vos disser. Estavam ali 6 talhas de pedra que os judeus usavam para as purificações, e cada uma levava 2 ou 3 metretas. Jesus lhes disse: enchei de água as talhas, e eles as encheram totalmente. Então lhes determinou: tirai agora e levai ao mestre-sala. Eles o fizeram. Tendo o mestre-sala provado a água transformada em vinho, não sabendo de onde viera, se bem que o sabiam os serventes que haviam tirado a água, chamou o noivo e lhe disse: todos costumam pôr primeiro o bom vinho, e quando já beberam fartamente, servem o inferior. Tu, porém, guardaste o bom vinho até agora. Com este deu Jesus princípio a seus sinais em Caná da Galileia, manifestou a sua glória, e os seus discípulos creram nele. Depois disto, desceu ele para Cafarnaum com sua mãe, seus discípulos, seus irmãos e seus discípulos, e ficaram ali não muitos dias. Meus irmãos, nós já vimos a apresentação que João, o escritor deste livro, deste evangelho, fez a respeito de Jesus. Apresentou Jesus como o verbo, a palavra, criador de todas as coisas. Nós vimos também que João Batista apontou para Jesus dizendo que Jesus é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Os discípulos que seguiam a João Batista passaram a seguir a Jesus. Jesus passou a chamar os seus discípulos, a agregar aqueles que conviveriam com ele durante os 3 anos de ministério dele aqui na terra. 3 dias após os eventos em que alguns discípulos passam a seguir a Jesus, ele chega em Caná da Galileia, onde realiza este milagre.
a transformação da pura água em um vinho de alta qualidade. Este foi o primeiro sinal de Jesus em seu ministério público. Se deu, como nós falamos, em Caná da Galileia, que era uma cidadezinha, que ficava a cerca de 13 quilômetros ao norte de Nazaré. A ocasião deste milagre foi durante uma festa de casamento. Afirma o evangelista João que Jesus, com seus discípulos, foi convidado a participar desta festa de casamento. O fato, irmãos, de Jesus ser convidado, o fato de Jesus se fazer presente com seus discípulos nesta festa de casamento, e o fato de Jesus agir nesta festa de casamento, transformando a água em vinho, nos indica, irmãos, o valor que Deus confere ao casamento, o valor que Deus confere à família. Afinal de contas, o casamento foi instituído pelo Senhor, como nós vemos lá em Gênesis. Aqui o Senhor Jesus inicia o seu ministério público em uma festa de casamento. E as Escrituras apontam para o fim dos tempos, quando o Senhor Jesus receberá na qualidade de noivo a sua noiva, que é a igreja. Portanto, irmãos, a linguagem do casamento, ela é muito ampla nas Escrituras Sagradas. E é propósito de Deus que vivamos em família, que andemos em família conforme o estabelecido pelo Senhor, que tenhamos famílias abençoadas pelo Senhor. Acentua-se aqui o fato do vinho acabar, uma situação constrangedora. Isso porque o vinho fazia parte importante da alimentação dos judeus. O fato, irmãos, do vinho fazer parte da alimentação dos judeus e de Jesus transformar a água em vinho, não significa que as Escrituras não façam alguma restrição ao uso do vinho. Isso é importante acentuar, porque senão as pessoas podem entender o seguinte: não, o Senhor Jesus transformou a água em vinho, então pode beber à vontade, sem problema, isso está debaixo da bênção de Deus, Deus aprova toda a bebedeira. E isso não é verdade, irmãos. Porque embora o Senhor Jesus tenha transformado a água em vinho, embora o vinho fizesse parte da alimentação do judeu, a palavra de Deus apresenta restrições importantes. Lembremos, irmãos, que, por exemplo, ao sacerdote Arão e a seus filhos, o Senhor proibiu o beber vinho, conforme Levítico capítulo 10, o verso 23, exatamente para que se percebesse que há uma diferença entre o santo e o profano. Os nazireus não deveriam também beber vinho. E é importante nós lembrarmos, irmãos, que o apóstolo Paulo, dirigindo-se à igreja de Corinto, ele apresenta uma lista daqueles que não herdarão o reino dos céus. E entre eles estão quem? Estão os bêbados. Portanto, irmãos, o vinho naquela época fazia parte, sim, da alimentação dos judeus. Jesus transformou a água em vinho, sim. Mas isso não significa uma licença para a bebedeira, porque as Escrituras apresentam restrições. E o apóstolo Paulo disse: todas as coisas me são lícitas, mas nem todas convêm. Então o cristão precisa saber se portar
com sabedoria em todas as coisas. Né? Maria disse: eles não têm mais vinho. Interessante, irmãos, que Maria, a mãe do Senhor Jesus, ela não disse aqui o que o Senhor Jesus deveria fazer. Ela não disse para Jesus resolver o problema. Mas aqui dá para entender que ela esperava um milagre de Jesus. Quando ela diz: eles não têm mais vinho. A resposta que Jesus deu a Maria tem sido mal compreendida por muitas pessoas. Jesus responde: mulher, que tenho eu contigo? Ainda não é chegada a minha hora. Algumas pessoas entendem que Jesus foi rude com Maria, que Jesus respondeu de uma maneira muito dura a Maria. Mas não é isso. A expressão era uma expressão comum, que não designava desrespeito, nem dureza. O que Jesus está dizendo aqui é que ele veio ao mundo em uma missão especial e que não chegou o momento dele agir. Que no momento certo ele agiria, como de fato no momento certo ele agiu. No momento divino. O Senhor Jesus ordenou que enchessem 6 talhas de pedra, que eram jarros grandes de pedra, que eles usavam para colocar água para as purificações dos judeus. Mandou encher 6 daquelas talhas. Cada talha comportava de 2 a 3 metretas de água. Cada metreta, 32 litros. Portanto, em cada jarra, pensando aí em 2 metretas, 64 litros. Pensando em 3 metretas, 96 litros. E eram 6 jarras. Portanto, bastante água. O Senhor Jesus transforma aquela água em um vinho de tal forma, quando o mestre Sala experimenta, percebe que o sabor era diferente. E que era comum oferecerem o melhor vinho no início, mas ali eles deixaram o melhor vinho para o fim. Tal a qualidade. As obras do Senhor sempre são perfeitas, sempre são maravilhosas, sempre são completas. Meus irmãos, o porquê Jesus realiza este milagre? Interessante na palavra de Deus nós compreendermos os propósitos do Senhor em cada ação dele. Existem interpretações da Bíblia que são equivocadas. Existem aquelas interpretações onde as pessoas tomam algum milagre que Jesus realizou e dizem: assim como o Senhor realizou este milagre, Ele vai realizar outro milagre semelhante hoje, agora. Não compreenderam o propósito do milagre. Não fizeram uma interpretação correta do milagre. Meus irmãos, no Senhor há poder. Nós não podemos ignorar isto para fazer o que Ele quiser. Não há nada que possa restringir o poder de Deus, porque Ele é infinito no ser dele. Mas não significa que o fato dele ter realizado uma obra lá no passado, ele tem que realizar esta mesma obra hoje. Isso não é interpretação bíblica. Isso é interferência na soberania de Deus. Porque dentro da soberania dele, ele cumpre com os seus propósitos conforme lhe apraz, não conforme nós queremos. Se ele ressuscitou a Lázaro, significa que agora vamos chegar perto do caixão e vamos esperar que Deus ressuscite o morto. Se ele transformou a água em vinho ali, significa que agora ele precisa transformar água em vinho hoje.
Meus irmãos, daí é fundamental nós entendermos o propósito do milagre. Onde que está o propósito deste milagre? Qual o versículo? Está no versículo 11. Vamos ler o verso 11. Com este deu Jesus princípio a seus sinais em Caná da Galileia, manifestou a sua glória e os seus discípulos creram nele. Meus irmãos, a manifestação da glória de Deus foi o objetivo principal deste milagre. Este milagre foi um sinal. Meus irmãos, um sinal sempre aponta para algo maior. Nós não podemos parar no sinal, entendendo que nós já esgotamos e já exploramos tudo que poderíamos explorar, porque o sinal tão somente está apontando para algo maior. Então este milagre está apontando para algo maior que nós precisamos enxergar. E é fundamental nós enxergarmos o maior que Deus quer nos revelar. Deus quer nos mostrar coisas grandiosas e nós não podemos nos deter apenas no sinal. Deus revelou a sua glória aos discípulos. Meus irmãos, eu seleciono aqui 4 ensinos, 4 revelações que o Senhor Jesus nos traz através deste milagre. A primeira delas é que há aqui uma identificação entre o Senhor Jesus e Javé, ou Jeová, lá do Velho Testamento. Esta é a grande revelação deste milagre, e os nossos olhos precisam se abrir para nós compreendermos. Isso está claro aqui, quando diz, ele manifestou a sua glória. Porque, irmãos, a glória divina se apresenta no Velho Testamento, em diversos momentos, em diversas ocasiões. Os irmãos se lembram, quando o povo caminhava pelo deserto, a glória de Deus se manifestava durante o dia, aquela coluna, aquela nuvem que os protegia do sol. À noite, a coluna de fogo que iluminava e que aquecia, era a presença de Deus. Meus irmãos, a glória de Deus, ela está sempre associada à luminosidade no Velho Testamento. A glória de Deus indica as perfeições do Senhor, que se manifestavam entre o povo, quer seja o poder de Deus, a bondade de Deus, o amor de Deus, a misericórdia de Deus. Se manifestava de tal forma que o povo era consolado, orientado, dirigido e se dobrava em adoração diante do Senhor. Nós iniciamos o culto dessa noite lendo Isaías 40, o verso 5, que é uma profecia alusiva à manifestação da glória de Deus, e que toda carne veria essa manifestação da glória de Deus, essa glória que se manifestou de forma esporádica no Velho Testamento. Eu mencionei aí, lá no povo no deserto, Isaías no templo, quando o Senhor se manifesta em sua glória no templo, a glória do Senhor enche o templo. E várias vezes essa manifestação da glória divina. E Isaías disse que iria chegar um tempo em que a glória divina se manifestaria e toda a carne o veria. E meus irmãos, aqui, diante de todos os olhos, o Senhor Jesus transforma a água em vinho. A glória divina estava sendo manifestada entre eles, porque o poder divino, a bondade divina, a misericórdia divina estavam sendo evidenciados ali. Por que há uma identificação entre Jesus e Yahvé
do Velho Testamento, o Deus que se manifestou no Velho Testamento? É porque, irmãos, aquela glória que se manifestou entre o povo, e que todos discerniam e entendiam ser a glória de Javé, agora aquela glória é manifestada por meio de Jesus. Então há uma identificação do Deus Todo-Poderoso com o Senhor Jesus. E os discípulos entenderam isso naquele momento, que a glória que se manifestara no Velho Testamento na pessoa do Senhor, agora se manifesta na pessoa de Jesus. Mas, irmãos, uma outra verdade é que, embora haja essa identificação entre Javé do Velho e Jesus, há ao mesmo tempo uma distinção entre Javé, o Senhor, no Velho Testamento, e Jesus. A glória que se manifestou no Senhor no Velho Testamento se manifesta em Jesus. Porém, embora o Senhor Jesus tenha dito que, aliás, o João tenha dito que no princípio era a palavra, e a palavra estava com Deus e era Deus, embora haja essa identificação, Jesus é Deus, mas diz também que ele estava com Deus, indicando uma distinção. São duas pessoas. E essa glória que se manifestou no Velho Testamento, agora se manifesta no Novo Testamento, na pessoa de Jesus, nos mostra que há uma identificação, mas ao mesmo tempo também uma distinção. No capítulo 13, o verso 31, do próprio livro de João, a gente vê essa distinção. Verso 13 e 31. Logo depois que Jesus recebe de Judas o beijo da traição, a palavra diz: quando ele saiu, disse Jesus: agora foi glorificado o Filho do Homem, e Deus foi glorificado nele. Se Deus foi glorificado nele, também Deus o glorificará nele mesmo, e glorificá-lo-á imediatamente. Veja aí, irmãos, ao mesmo tempo que nós encontramos aqui uma identificação, encontramos uma distinção entre o Pai e o Filho. Quando o Filho, nosso Senhor Jesus, é glorificado, o Pai está sendo glorificado. Quando o Pai é glorificado, o Filho está sendo glorificado. Então, estava com Deus e ele era Deus. Mas, irmãos, esse milagre vem nos ensinar um quarto aspecto aqui. É que há na pessoa de Jesus uma infinitude de poder e amor. Poder e amor. Ele ensina isso desse milagre. Então, meus irmãos, em lugar das pessoas insistirem porque querem a repetição do milagre, nós precisamos entender qual é o teor, qual é o ensino que Jesus traz do milagre. O primeiro ensino nós já vimos, é que a glória do Senhor se manifesta por meio de Jesus, e ela se manifesta para estar dentro de nós, as perfeições divinas em nós. Mas, irmãos, o outro ensino é que nós possamos olhar este milagre e perceber o poder e o amor da pessoa de Jesus. O fato, meus irmãos, de Jesus se achar presente naquele casamento, já revela poder e amor. Porque quem estava naquele casamento? O mesmo Deus glorioso que andou com seu povo lá nos tempos do Velho Testamento, agora volta a sua atenção para um casal que estava se unindo em matrimônio. O Senhor revela seu amor, seu cuidado, ao estar presente ali naquele casamento. O fato de Jesus se fazer homem é revelação do amor e do poder de Deus.
o fato dele oferecer socorro, se prontificar a transformar água em vinho, nos mostra o poder e o amor de Jesus, que se interessa por nós, que conhece as nossas necessidades, que age para nos suprir e para nos socorrer. Isso é poder, isso é amor. A multiplicação, a transformação da pura água em um puro vinho, revela amor e poder. A qualidade daquele vinho revela o poder de Jesus. Então, irmãos, nós olhamos para este milagre. E este milagre nos é oferecido para que nós possamos compreender quão rico é o poder do Senhor. Quão rico é o amor do Senhor. Quem sabe naquele momento que você está triste. Quem sabe naquele momento de alguma perda na sua vida. Quem sabe naquele momento de tentações, quem sabe naquele momento de certo esfriamento na fé, quem sabe naquele momento de estabelecimento de certas dúvidas no seu coração. Este milagre te chama para olhar para Jesus e perceber o amor de Jesus e perceber o poder de Jesus. É isso que ele quer nos ensinar aqui. Que a glória dele veio a este mundo, que ele é poderoso e que ele é cheio de amor para dirigir as nossas vidas, para cuidar das nossas vidas. Tudo foi sinal de uma obra maior, realizada por Deus em nosso favor. Meus irmãos, essa transformação da água em vinho já apontava para uma obra maior que Jesus veio realizar nesse mundo em nosso favor. Não foi apenas transformar água em vinho, mas oferecer transformação das nossas próprias vidas. De pecadores agora salvos, de perdidos a encontrados, de escravos a libertos, de criaturas a filhos de Deus. Nós precisamos enxergar muito além da transformação da água em vinho. Algumas pessoas acham que são mais fervorosas do que as outras, porque elas se prendem apenas em pedir e esperar a repetição de alguns milagres. Só que estas pessoas não estão compreendendo o sentido dos sinais. Estas pessoas não estão vendo a direção que o sinal está apontando. Estas pessoas não estão compreendendo uma revelação maior que vem de Deus, do poder e do amor de Deus, e que deve alcançar as nossas mentes e os nossos corações. Esse milagre indica que Deus tem uma obra muito maior a realizar na vida das pessoas do que simplesmente transformar água em vinho. Tem pessoas que acham que transformar água em vinho foi o ápice do ministério de Jesus. Meus irmãos, foi apenas um pequeno sinal de uma obra muito maior que ele propõe realizar nas nossas vidas, na sua vida. Certamente aquele casal ficou grato a Jesus, porque Jesus os livrou de um constrangimento. Jesus revelou o cuidado e amor para com eles, mas existe uma obra muito maior de Deus na sua vida, a provocar gratidão, louvor e adoração ao Senhor. Ali foi apenas um sinal que apontava para uma obra maior a ser percebida por todos nós. E isso nos leva ao último aspecto aqui. É que esse texto nos traz também uma revelação missional, ou da missão de Jesus. Porque, na verdade, irmãos, Jesus está apresentando aqui ao mundo, diante dos seus discípulos, ele está se apresentando como o Salvador de seu povo. E esse texto bíblico afirma que os seus discípulos creram nele. Meus irmãos, o milagre operado por Jesus alcançou o seu objetivo? Alcançou o objetivo.
Porque os discípulos perceberam a glória, os discípulos creram em Jesus. Então o milagre alcançou o objetivo. O objetivo não era para que os discípulos observassem Jesus e saíssem dali repetindo o mesmo milagre. O objetivo era conduzir os discípulos a perceber algo maior. E os discípulos perceberam. Então se cumpriu. Poderíamos dizer, então, que essa percepção da glória de Jesus foi comum e que as pessoas, de uma maneira geral, perceberam a glória de Jesus? Meus irmãos, a dureza do coração humano, a cegueira espiritual e a incredulidade que permeia os corações humanos é tamanha que mesmo diante da glória de Deus, do brilho visto em Jesus, das perfeições divinas reveladas em Jesus, dos milagres que são sinais operados por Jesus, o mundo não o conheceu. Nós já vimos isso em estudo anterior. O mundo não o conheceu, os seus não o receberam. Mas, irmãos, aqueles que foram trabalhados interiormente, de forma irresistível pelo Espírito Santo, estes vieram a conhecer verdadeiramente a Jesus. Isso indica, irmãos, que a glória se manifestou em Jesus. O objetivo é publicar a sua missão. Mas vão crer em Jesus aqueles que receberem o novo nascimento operado pelo Espírito Santo nos seus corações, para que seus olhos se abram, para que eles creiam, para que eles confessem a Jesus. Então, irmãos, na pregação da palavra de Deus, o Senhor Jesus está sendo anunciado. Mas foi por isso que Jesus enviou o Espírito Santo, para que o Espírito Santo trabalhe em nossos corações, para que a incredulidade seja vencida, para que a cegueira seja superada, para que raie a luz do Evangelho diante dos nossos olhos e todos nós possamos crer verdadeiramente em Jesus. Aqui está, irmãos, a transformação da água em vinho. Nós vemos vários ensinos neste milagre. Nós vimos o ensino no sentido do cuidado de Jesus e da consideração divina pela família. Nós vimos aqui a prontidão de Jesus em socorrer as pessoas em um momento de dificuldade. Nós encontramos aqui, especialmente, irmãos, dentro do objetivo deste milagre, a manifestação da glória de Deus diante dos homens. A mesma glória que se manifestou no Velho Testamento, por meio do Senhor, das manifestações do Senhor entre o seu povo. Agora esta mesma glória é vista em Jesus. Com qual finalidade? Com a finalidade de mostrar a unidade entre o Pai e o Filho. Ao mesmo tempo, distinção também, para que as pessoas possam crer em Cristo Jesus. Que Deus nos ajude, irmãos, a recebermos a palavra, a observarmos os sinais operados por Jesus, e que tudo isso nos conduza a uma experiência de fé e de confiança das nossas vidas ao Senhor, como único Deus, Salvador nosso e Redentor da nossa alma. Confie a sua vida ao Senhor. Amém. Amém. Damos oportunidade aos irmãos, se tiverem participação ou dúvida. Quando nós temos um pouquinho mais de tempo, nós abrimos espaço para os irmãos. Tem dia que não dá, né? Hoje dá. Sim. Isso. O Cristiano traz aqui, né, uma explicação importante,
né? Quando ele fala a respeito de alguns livros apócrifos que tentam defender que Jesus realizou a sua obra em outras regiões, né? Quando na verdade aqui está claro que com este sinal ele deu início a seu ministério, e que o início do ministério dele se deu ali, com este sinal, naquele momento. Tudo isso depois de ser batizado, de ser anunciado por João Batista, de agregar a si alguns discípulos. 3 dias depois, ele vai a Caná, neste casamento, e ali ele dá início ao ministério dele, né? Muito bem. É um texto muito importante, Hebreus 1:3. Apresenta Jesus como resplendor da glória divina, não apenas isto, né? Como a expressão exata do ser de Deus. Porque aquela glória do Velho Testamento agora é mostrada na pessoa de Jesus, é desenhada diante de nós. Mas como as pessoas não têm a competência para ler, o mundo não o conheceu, os seus não o receberam. Mas a todos que o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. E eles o recebem por obra do Espírito Santo de Deus. Meus irmãos, vamos orar, então, gratos a Deus, pela bênção de conhecermos a Jesus. A glória de Deus entre nós, as perfeições divinas que se manifestaram na terra, e que Deus nos ajude a vivermos estas perfeições divinas. Em pé, oremos. Ó Deus bendito, a Ti toda honra, glória e louvor. Em Teu poder infinito, em Teu amor sem igual, aprove ao Senhor vir à terra, demonstrar a Tua glória diante de nós. Ajuda-nos, Pai, a vivermos esta glória, a vivermos as Tuas perfeições, a vivermos em comunhão com o Senhor. Guia, ó Deus, a vida desta igreja. Guia, Senhor, a vida de cada irmão. E fortaleça cada irmão em fé diante do Senhor. E conceda a bênção a cada irmão de participar em comunhão da Tua glória. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. Que o amor do Pai, que a graça do Senhor Jesus, que a comunhão e as consolações do Espírito Santo estejam convosco, hoje, para todos sempre. Amém. Amém.